Neste vídeo você vai aprender a diferença entre mercado, segmento e nicho. Você vai ver como que você pode se posicionar nesses ambientes para melhorar os seus resultados no digital. Saudações, Herbert Duran aqui falando, e o meu propósito com este vídeo é ajudar você a despertar mais o seu pensamento estratégico, para que você consiga conquistar melhores resultados através da internet. Então, vamos lá! Bom, e o que é mercado? Mercado é basicamente a junção de várias pessoas, de N segmentos, de N nichos, pessoas que estão ali vivendo, convivendo, buscando soluções para resolver os seus problemas, para resolver as suas dores, ou buscando alguma solução para algum sonho ou desejo ou necessidade que ela tenha. Pessoa, um grupo de pessoas, ou seja, o seu público-alvo. A gente vai entender que mercado é algo muito amplo, então tem a ver com negócios amplos, sem nenhum tipo de afunilamento. Então quando você fala de mercado de maneira ampla, de maneira genérica, você não consegue atacar nenhum problema. A gente vai ver daqui a pouco que é muito importante que você entenda qual que é o problema da sua persona para que você construa uma comunicação efetiva para ela. Então, dentro do mercado, você tem negócios de todos os tipos, negócios amplos, e não tem como você atacar nenhum problema, nenhuma dor, não tem como você se comunicar efetivamente com uma pessoa que deseja alcançar um sonho ou um desejo, uma necessidade. Então são grandes áreas. Que áreas são essas? Por exemplo, você tem o mercado de relacionamento, é uma grande área, um grande mercado focado em relacionamento. E quando fala relacionamento, você tem relacionamento entre pessoas, relacionamento entre amigos, relacionamento entre irmãos, você tem networking, relacionamento de trabalho e por aí vai. Todo tipo de relacionamento que a pessoa tem com ela mesma, relacionamento que ela tem com a natureza, o relacionamento que ela tem com algum animal de estimação. Ou seja, é um mercado amplo demais, você não consegue se comunicar com uma pessoa. Um outro exemplo é saúde e bem-estar. Então você tem N conteúdos relacionados à saúde, bem-estar, você tem emagrecimento, você tem fitness, você tem a questão da beleza em si, beleza física. Então isso está dentro do mercado de saúde. Você tem o mercado do dinheiro. Dinheiro, como que a pessoa ganha dinheiro, como que ela, por exemplo, investe o dinheiro que ganhou, como que ela trabalha bem com algum tipo de poupança, como que ela vende mais para ter mais dinheiro, ou seja, mercado relacionado a dinheiro. Como é que ela gerencia as finanças pessoais, as finanças de uma empresa, ou seja, tudo que está dentro do mercado de dinheiro. Então são três grandes exemplos que eu tenho aqui para você do que é o mercado. E aí eu deixo a pergunta para você. Olha que interessante. Como é que você, dentro desses mercados, relacionamentos, saúde, bem-estar e dinheiro, como que você consegue vender para tal amplitude? Fica um pouco complicado, né? Mas para você entender e começar a ter um pensamento estratégico mais afunilado, faça essa pergunta. Diante de tal mercado, mercado de relacionamento, como que eu vou fazer para vender o meu produto para tanta gente? Você vai ver que vai ficar um pouco difícil você responder essa pergunta. Logo, entra em cena o quê? O segmento. Então eu dei aqui uma breve explicação do que é o mercado. Te dei aqui três grandes exemplos de três grandes mercados onde as pessoas atuam de um modo geral. E aí a gente tem o segmento. Segmento é quando você afunila em algum ponto dentro do mercado escolhido, tá? Para ficar mais claro, vou dar um outro exemplo aqui. Exemplo de segmento de mercado. Então, digamos que você
está aqui no mercado de saúde e bem-estar. E aí você tem o segmento de perda de peso. Um outro segmento seria ganho de peso, tá? Digamos que você esteja no mercado, tá? Um mercado amplo aqui, de relacionamento. E aí você tem o segmento de conquista. Seja conquistar um homem, conquistar uma mulher, conquistar alguma coisa, enfim. Você está no mercado de conquista. Um outro exemplo aqui de segmento seria diminuição do estresse, como que você trabalha com o estresse, por exemplo, como que você acaba com a insônia, está dentro do mercado do segmento de saúde, ou seja, mercado, saúde e bem-estar, segmento, acabar com a insônia, resolver algum problema relacionado à insônia. Dentro do mercado de dinheiro, você tem o segmento de como investir em imóveis. Ou seja, estou trabalhando aqui com a questão do investimento. Colocar dinheiro em algum local para ter algum retorno. Então, estes são alguns exemplos de segmento. Então, você tem um mercado, algo muito amplo, difícil de comunicar para todo mundo, e tudo que é muito amplo, geralmente você precisa de muito mais dinheiro para levar a sua comunicação. E quando você desce um pouquinho, afunila, sai do mercado e afunila para o segmento, aí você consegue melhorar um pouco mais a sua comunicação. Você já consegue falar de uma maneira um pouquinho mais específica em relação àquilo que você está oferecendo. Seja você um personal trainer, seja você um profissional liberal, seja você trabalhando com comércio varejista, não importa. Essa regra de mercado, de mercadologia, serve para todos os tipos de negócios, tá? Então, por isso que a segmentação é muito importante. E aí eu deixo a seguinte observação aqui para você. Perceba que, mesmo dentro de um segmento, ainda há vários públicos dentro de um segmento. Então, fica difícil você trabalhar uma comunicação específica. Então, por mais que você esteja no mercado de relacionamento, e aí você segmenta o seu mercado para, por exemplo, conquista. Você está trabalhando ali com conquista, mas você percebe que dentro do segmento de conquista ainda tem vários públicos ali. Você pode estar falando de conquista de um homem querendo conquistar uma mulher querendo conquistar um homem e vice-versa. Você pode estar falando de um homem jovem, adolescente, querendo conquistar uma mulher. Você pode estar falando de uma mulher mais madura, querendo conquistar um homem. Você pode estar falando de uma mulher divorciada que queira conquistar um homem para um segundo casamento. Olha quantos públicos existem dentro desse segmento. Ou seja, ainda fica muito amplo para você trabalhar, percebe? E aí eu deixo outra pergunta aqui para você interessante. Continua difícil para você perceber que é um pouquinho mais desafiador você trazer uma comunicação específica, uma comunicação que seja realmente persuasiva para um público puramente de segmento? A sua comunicação vai ficar um pouquinho dissonante, vai destoar demais e as pessoas não vão entender o que você está falando. Logo, fica difícil vender, tá bom? E aí, a gente vai para o nicho, a terceira etapa desse afunilamento. Então a gente falou de mercado, segmento e aí a gente vai falar de nicho. Mas antes de falar de nicho, eu quero pedir para você se inscrever no canal agora, se você está gostando desse assunto, e ativar o sininho para receber todas as notificações. Porque toda semana eu publico algum conteúdo relacionado a marketing, estratégia e vendas. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Legal, então quando nós saímos ali do segmento, a gente entende o segmento, a gente precisa ir para o nicho. E o que é o nicho, né? É quando você afunila mais em algum ponto dentro do segmento escolhido, tá? Para ficar mais claro, vou dar outro exemplo aqui para você. Perda de peso para mulheres. Então você está, como exemplo aqui, no mercado de saúde e bem-estar, tá? Presta bem atenção. Mercado amplo, saúde e bem-estar. Segmento, perda de peso.
Esse é o segmento. E aí você vai para o nicho. Perda de peso para mulheres. Percebe que deu para ficar mais específico, mais claro? Percebe que aqui você consegue construir uma comunicação mais efetiva justamente porque você está afunilando a comunicação? Isso torna você mais persuasivo, guarda isso. E dentro desse exemplo, a gente consegue afunilar ainda mais, que é onde você vai para o super nicho. E o que é o super nicho, né? É quando você afunila ainda mais dentro de um nicho escolhido. Exemplo, perda de peso para mulheres que acabaram de sair de uma gravidez. Pô, olha como que ficou muito mais específico. Voltando, você tem o mercado aqui de saúde e bem-estar, legal. Dentro desse mercado você segmentou para uma área de perda de peso. Perda de peso porque traz uma saúde e um bem-estar para aquelas pessoas que querem perder peso. Dentro do segmento de perda de peso, você foi para um nicho, ou seja, você afunilou ainda mais para um nicho específico, que é perda de peso para mulheres. Mas, você entendendo que você pode ir um pouco além, sendo mais específico, aonde você consegue conversar com aquele grupo de pessoas dentro de uma dor muito específica. Então você vai para perda de peso para mulheres que acabaram de sair de uma gravidez. Com esse exemplo, você consegue entender que você precisa agora sair do mercado, parar de querer atender o mercado inteiro, porque é muito mais difícil, é muito mais caro. Segmenta, afunila ainda mais, vai para o nicho, afunila mais um pouco e vai para o super nicho. E é no super nicho que você vai conseguir se comunicar de maneira efetiva com a sua audiência. E é assim que você consegue trabalhar com o mercado como um todo. Vou dar aqui um outro exemplo bem interessante para você entender. Olha só. Dentro do mercado, digamos que você trabalha agora com relacionamento. Então você está no mercado de relacionamento. Mas aí você já sabe que dentro do mercado de relacionamento, você tem relacionamento entre pessoas, entre família, irmãos, amigos, relacionamento com as pessoas do trabalho, relacionamento que você tem com o seu parceiro ou parceira, relacionamento de namoro, relacionamento de casamento, relacionamento entre pais e filhos. Olha a quantidade de relacionamentos, relacionamento que você tem com você mesmo, com a sua mente, com as suas emoções, com seus traumas. Tem vários relacionamentos que você pode abordar. Então, entendendo isso, você precisa afunilar. Aí você vai para o segmento. Que tipo de relacionamento você quer trabalhar? Que você gosta de trabalhar, de preferência? Então você vai para o segmento de conquista. Aí você pensa, legal, eu gosto do assunto relacionado à conquista. Como que uma pessoa conquista outra pessoa, por exemplo, seja para se relacionar, afetivamente falando, seja para fazer bons negócios. É o mercado de conquista. Mas aí você pensa, caramba, eu poderia afunilar isso um pouco mais. Eu gosto do assunto onde homens ou mulheres entram em cena para tentar conquistar um ao outro. E aí você pensa que se você é homem, por exemplo, você gosta do mercado de relacionamento, segmenta para o assunto conquista, e aí você vai para o nicho. Nicho conquista para homens. Opa, ficou muito mais interessante. Porque aqui no nicho de conquista para homens, você consegue levar a sua mensagem e essa mensagem ser compreendida pela audiência, percebe? A sua audiência vai ser composta de, obviamente, muito mais homens. Homens que querem conquistar, por exemplo, mulheres, mas dentro ainda desse nicho, você pode ter homens que queiram conquistar outros homens. Legal? Então você vai para o super nicho. E aí eu vou te dar esse exemplo bem legal. Olha o que tem no super nicho deste exemplo. Mercado, relacionamento, segmento, conquista,
nicho, conquista para homens, e o super nicho, olha que beleza isso daqui, conquista para homens divorciados que estão solteiros e desejam um novo casamento. Olha como você está sendo específico, ou seja, dentro dessa especificidade você consegue conversar com aquele grupo de pessoas, de homens, que eles se divorciaram, foi um período que foi muito turbulento para ele, obviamente, foi um período de muita dor, muita mágoa, que ele está numa busca de superação, mas que ao mesmo tempo não quer ter aquela vida de solteirão, não quer. Ele entendeu quais foram as dores que ele passou, os problemas, ele conseguiu superar aquilo tudo, ele incorporou toda aquela problemática, só que agora ele se encontra diante de um desafio. E que desafio é esse? Como que eu conquisto alguém para ter um segundo casamento? E aí se você trabalha com conquista, relacionamento, se você trabalha com processos de coaching, por exemplo, isso pode se aplicar a várias atividades, que é independente do que você faça, tá? Mas digamos que você é terapeuta, por exemplo, ou um coach e queira trabalhar alguma comunicação, algum produto, algum serviço focado num nicho específico. E de repente você pensa, nossa, você é psicólogo, algum tipo de terapeuta, e aí você recebe muitos homens com problemas de divórcio. E você consegue trabalhar com esses homens, oferecendo para ele algum produto que ajude ele a ultrapassar, né, chegar nesse outro objetivo. Ou seja, ele tem uma dor, uma questão, um problema, ou seja, estou solteiro, superei mais ou menos ali a dor da separação, passou um tempo solteiro, e aí ele pensa, mas eu quero uma nova relação. Só que dentro dele ele pode estar pensando, eu quero não só uma nova relação, mas eu quero casar de novo. Isso é uma questão para muitos homens. Sabia disso? Caso você seja terapeuta. E aí você, em posse dessa informação, você consegue levar para ele algum benefício, alguma oferta. E essa oferta pode ser de um serviço que você ofereça, diferenciado, só para esse tipo de homem. Pode ser, por exemplo, um produto digital, algum tipo de treinamento, de masterclass, de palestra, que você coloca no ar de alguma forma e vende para esse grupo de homens específico. Ou seja, pode ser uma mentoria, pode ser uma vivência que você faça, algum tipo de produto / serviço que você ofereça para esse grupo de pessoas, para eles saírem de um ponto A, que é o ponto onde eles têm alguma questão essa que é uma dor, um problema, e esse seu produto ajude ela a sair desse ponto A e seguir para o ponto B, que é o ponto da transformação. É o ponto onde ela conseguiu alcançar, conquistar aquilo que ela tanto sonhava. Com este exemplo fica muito claro você entender o que é mercado, segmento, nicho e super nicho. Então, quais que são as vantagens de se trabalhar com o super nicho especificamente? Primeiro, você sabe a dor daquele público que você vai ofertar algum produto. Se você não conhece a dor dele, pelo que ele está passando, fica difícil você apresentar um produto, apresentar uma solução, percebe? Então, primeira vantagem, conhecer profundamente a dor, a questão daquele público que está ali esperando alguma solução. Segundo ponto, você consegue fazer uma oferta para uma solução. O que significa oferta? Oferta é basicamente fazer a divulgação. A oferta pode ser um anúncio, pode ser uma página de vendas. Nos vídeos futuros eu vou trabalhar muito sobre a questão de landing pages, páginas de vendas, tá? Anúncios também. Mas aqui é fundamental que você entenda o seguinte, que quando você vai para o super nicho, você conhece a dor, você consegue ser específico numa comunicação a partir do momento que você entende exatamente o que esse grupo de pessoas aqui está passando. A partir disso daqui, você consegue fazer uma boa oferta
Ou seja, você consegue mostrar o seu produto e ao mesmo tempo mostrar os benefícios daquele produto, daquela solução. Com isso, você consegue ter uma maior taxa de conversão. Taxa de conversão seja em leads, contatos qualificados, ou uma taxa de conversão em vendas. Então a sua taxa de conversão, ela sempre vai ser maior quando você está no super nicho, nicho super nicho, tá? Agora quando você vai tentar trabalhar uma comunicação para o segmento ou para o mercado, que é uma coisa muito ampla, a sua taxa de conversão em vendas, principalmente, ela diminui bastante. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Uma outra vantagem, tá, é que o dinheiro está no nicho, no super nicho, melhor dizendo. Então, quando você faz uma atuação em internet marketing, você precisa trabalhar em toda essa segmentação. E o resultado, o dinheiro no caixa, ele vem quando você acaba sendo específico. É como eu costumo dizer, tudo na internet precisa ser muito específico. Quando você vai criar um anúncio lá no Facebook, por exemplo, no Instagram, seja específico na mensagem. Específico. Quando você tem uma página de vendas, não queira falar para todo mundo que o seu produto serve para A, B ou C. Não faça isso. Seja específico na comunicação. Quando você vai conversar com alguém no telefone, pelo WhatsApp, quando alguém entra em contato com você, seja específico na comunicação com aquela pessoa que entra em contato com você. E quando você é específico, você tem maior taxa de conversão. Logo, onde que está o dinheiro? O dinheiro está no super nicho. Nesse afunilamento bem específico. Afunilamento esse onde existem pessoas que querem solução para os seus problemas, dores, desejos, necessidades. E aí dentro dessas vantagens aqui que eu falei do super nicho, a outra mais interessante é que você acaba sendo famoso. É isso mesmo. Você vai ser famoso para todo mundo? Não. Você vai ser famoso no mercado, por exemplo, como um grande artista, que todo mundo conhece, Roberto Carlos, enfim, qualquer artista aí, Bonovox do YouTube, Michael Jackson, bom, ele já foi, né? Mas você vai ser famoso para todo mundo? Não. Quando você trabalha com super nicho, você é famoso para quem te conhece. E essa é a mágica deste trabalho segmentado. Você precisa ser famoso para quem te segue, para quem te conhece. Não importa se você tem lá 50 seguidores, 100 seguidores ou 500 seguidores. Seja famoso o suficiente para essas pessoas que estão já te acompanhando, porque são essas pessoas que vão deixar dinheiro, literalmente, no seu caixa. E por que elas deixam dinheiro no seu caixa? Porque ser famoso para elas traz o quê? Confiança, credibilidade. Confiança, credibilidade que gera venda. Guarde isso. Está fazendo sentido esse conteúdo que eu estou abordando neste vídeo sobre mercado, segmento e nicho? Deixa seu comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu terei imenso prazer em responder. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então vai lá, comenta aqui embaixo o que você tem achado deste conteúdo. Então, o seu trabalho como empreendedor, pessoa que trabalha com internet marketing, estrategista digital, o seu trabalho é começar, guarde bem isso, o seu trabalho é começar no super nicho. Comece no super nicho e cresça em direção ao nicho, e depois você cresce em direção ao segmento, e aí finalmente você trabalha conquistando o mercado. Não faça o caminho ao contrário. Tem muita gente que começa a empreender, legal, vou conquistar o mercado como um todo, vou trabalhar nisso e vou ficar famoso no mercado, e fala do mercado de maneira bem genérica, de maneira bem abrangente, sem saber o que vai fazer exatamente, quais os públicos que ele vai conversar, que tipo de campanha vai criar.
fica muito difícil, fica muito caro, fica muito demorado. Não comece do mercado para tentar atingir todo mundo lá do topo. Comece de maneira embrionária. Comece lá do super nicho. Pegue aquele grupo de pessoas que precisam de uma solução específica, solução essa que você já detém, seja um produto físico, seja um conhecimento que você tenha, e a partir disso você vai trabalhando super nichos adjacentes. E depois que você trabalha nesses nichos, super nichos adjacentes, você sobe para o nicho. Quando você trabalha nichos adjacentes, você sobe para o segmento. E aí você trabalha segmentos adjacentes e aí você sobe para o mercado. Cada etapa nessa escala que você percorre aqui, você só consegue percorrer cada etapa quando você tem poder de investimento. Lembra que eu falei? O dinheiro está no super nicho. Então você primeiro junta uma quantidade boa de dinheiro e a partir desse dinheiro é que você começa a investir em outros nichos para depois investir no segmento, para depois investir no mercado como um todo. Tá? Então é de baixo para cima, de maneira embrionária até conquistar o mercado, não do mercado para baixo, porque aí você vai perder tempo, dinheiro e energia. E são coisas que nenhum tipo de empreendedor pode perder. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a trabalhar melhor dentro da sua mente, conhecimentos estratégicos. E se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos e as playlists que eu tenho publicadas aqui no canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!